Alternância de poder, algo comum em democracias. Grupos políticos saem depois de perder. Grupos políticos entram depois da vitória. Para deixar essa passagem ainda mais fluida, uma transição pactuada, com troca de dados, com reuniões de passagem. O Brasil está nessa fase agora, mesmo que alguns eleitores ainda se mostrem inconformados com o resultado das urnas. É o país tentando voltar à normalidade. Eu sou a Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 3 de novembro de 2022, dia em que membros das equipes de transição se reuniram pela primeira vez em Brasília. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que representa o presidente eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou com o ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, que representa Jair Bolsonaro, presidente que tentou a reeleição e acabou derrotado. Os dois comandam o processo de troca de governo. Também participaram da reunião o ex-ministro e ex-senador Aloysio Mercadante e a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, partido do Lula. Ambos compõem a equipe de transição por parte do presidente eleito. Outros membros da equipe ainda vão ser designados, mas o Lula já disse que o MDB da Simone Tebet, que disputou o primeiro turno e no segundo turno se engajou na campanha petista, foi convidado a ter um representante no grupo. Esse convite para o MDB mostra a disposição do Lula de formar um governo que, como ele prometeu durante a campanha, não vai ser do PT, vai ser amplo como a frente que deu apoio a ele. A própria escolha de Geraldo Alckmin para coordenar a transição é uma sinalização no mesmo sentido. Alckmin é um ex-tucano, um ex-adversário histórico dos petistas, que agora está no PSB e compôs a chapa do Lula com o intuito de sinalizar os passos em direção ao centro do espectro político. Colocar o ex-tucano no comando da transição também é uma tentativa de dialogar melhor com o governo Bolsonaro, já que o ex-governador de São Paulo é considerado um político experiente, que tem bom trânsito em setores como o agronegócio e com políticos conservadores. Tanto que Alckmin recebeu até os cumprimentos do presidente Jair Bolsonaro nessa quinta-feira no Palácio do Planalto, apesar do presidente se recusar a parabenizar Lula pela vitória. Do lado do Bolsonaro, além do Ciro Nogueira, da Casa Civil, o Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência, vai compor a equipe de transição. Segundo o jornal Valor Econômico, outros nomes são Fábio Faria, ministro das Comunicações, Célio Faria, da Secretaria de Governo, e Pedro César Nunes de Souza, chefe de gabinete do presidente. O Ciro Nogueira é presidente licenciado do PP, o Progressistas. Também é senador licenciado. Ele faz parte do Centrão no Congresso, grupo de parlamentares com histórico de fisiologismo que deu apoio para o Bolsonaro e tende agora a compor com Lula também. Assim como o Alckmin, o Ciro Nogueira é considerado um político experiente e com bom trânsito. Ele inclusive integrou a base de governos petistas de Lula e de Dilma Rousseff. Ele também tinha sido da base dos governos de Fernando Henrique Cardoso e do Michel Temer. Ou seja, o Bolsonaro escolheu também alguém capaz de dialogar com seu adversário. O Bolsonaro, assim, parece estar colaborando na transição, apesar de manter outro discurso para seus apoiadores radicalizados. Desde que a sua derrota foi anunciada no domingo, o presidente se recusa a cumprimentar Lula, e seus apoiadores radicais se recusam a aceitar a derrota. Já fizeram manifestação, já fizeram barricada em estradas e já se concentraram em frente a quartéis pedindo intervenção militar. A transição de governo começa no segundo dia útil depois do resultado da eleição ser definido e pode terminar até 10 dias depois da posse do novo presidente em janeiro. Ela serve para que o governo que sai ceda o espaço para o governo eleito. As definições do chamado governo de transição foram definidas pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que comandou o país de 1995 a 2002. A medida provisória que regula essas transferências foi editada em outubro de 2002, 2 dias antes da primeira eleição do Lula. Por causa da transição democrática, do modo que nós fizemos, e para qualquer presidente que viesse a ser eleito, nós tínhamos preparado um ano antes, desde janeiro do ano da eleição, uma série de regras para permitir continuidade e evitar interrupções bruscas. E nós entregamos a cada ministro um dossiê do que ia acontecer nos 3 meses subsequentes. Agora, isso não foi entregue aos ministros, foi entregue antes a uma equipe. Nós criamos 70 pessoas, mais um. Esse um era o responsável, tinha um qualificativo mais alto, no caso foi o Pallotti. Entregamos, depois de outubro,
eu nomeei para o governo, antes mesmo do Lula tomar posse, 70 pessoas para que elas pudessem, em cada ministério... 70 pessoas vindas... Indicadas pelo candidato, pelo presidente eleito. Não é? Você ouviu aí o FHC em entrevista para a revista Veja em 2009, contando sobre a medida provisória que regulamenta a transição, que depois foi convertida em lei. Ela dá ao presidente eleito o direito de nomear uma equipe de 50 pessoas para cargos especiais. Essa equipe tem o objetivo de trocar informações, de se inteirar do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a administração pública federal, além de preparar ações do novo presidente. Os titulares dos órgãos e entidades da administração pública federal são obrigados a fornecer as informações pedidas pelo coordenador da equipe de transição e também são obrigados a prestar o apoio técnico e administrativo necessários para os trabalhos. Não existem requisitos para assumir posto na equipe de transição e muitas vezes ela funciona como um esboço do que vai ser a composição do novo governo. Os salários de quem integra o gabinete de transição variam de cerca de R$ 2.700 e cerca de R$ 17.300. O responsável pela regulamentação da transição, o FHC, foi o primeiro presidente eleito depois da ditadura militar a transferir a faixa presidencial a outro presidente eleito pelo voto popular, que foi o Lula. Essa transição, feita em uma situação de antagonismo entre o presidente eleito e o presidente em exercício, costuma ser lembrada pelos dois. O FHC diz que passar a faixa para o Lula foi emocionante. E no domingo, depois de votar, o petista disse o seguinte: o que eu gostaria é que a transição fosse igual àquela que o presidente Fernando Henrique Cardoso permitiu que nós fizéssemos. E que a Dilma não pôde fazer porque a Dilma foi golpeada. Mas a transição é para você ter todas as informações pertinentes ao funcionamento da máquina do governo, ao funcionamento da economia, as coisas que não são publicadas na imprensa. E eu espero que o governo seja civilizado a ponto de compreender que é necessário ter uma boa transição. Em 1985, na primeira mudança de governo que simbolizava o retorno da liberdade democrática no Brasil, foi tensa. O vice que assumiu, o José Sarney, não recebeu a faixa do presidente que estava deixando o Palácio do Planalto. Naquele dia 15 de março, dia da posse, o general João Figueiredo, o último presidente militar, não participou da cerimônia e saiu do Palácio do Planalto pela Porta dos Fundos. Em 1989, o Sarney começou a compartilhar informações sobre o seu governo com os ainda candidatos à presidência, ou seja, antes mesmo da eleição terminar. O Fernando Collor foi eleito naquele ano e não quis se aproximar do então presidente. Ele se instalou com a sua equipe no anexo do Itamaraty com um grupo de 70 técnicos que tentavam adequar programas de Sarney para aqueles idealizados pelo presidente eleito. Mas 2 meses antes da posse, as equipes dos dois governos começaram a se reunir e a organizar a mudança de governo. Depois do impeachment do Collor, quem assumiu em 1992 foi o vice dele, o Itamar Franco. Não teve nenhuma reunião de transição naquele ano, afinal o Collor estava sendo expulso. O governo Itamar era considerado por si só um governo de transição. Em 1993, o Fernando Henrique Cardoso assumiu o Ministério da Fazenda. No ano seguinte, ele foi eleito presidente na esteira do Plano Real, que estabilizou a moeda brasileira. Então, embora não tenha sido uma transição nos moldes da lei definida depois, a transferência de poder foi considerada tranquila justamente por FHC já fazer parte do governo Itamar. A transição entre FHC e Lula em 2002 foi considerada uma transição com possibilidade de conflitos. Mas o processo é lembrado como exemplar, principalmente pelas pontes criadas pelo ex-presidente Tucano. O PT criticou a condução de algumas políticas sociais do governo FHC, falava o tempo inteiro em herança maldita, mas as equipes trabalharam conjuntamente, sem empecilhos. Depois o Lula ajudou a eleger a sucessora, Dilma Rousseff, em 2010. Mesmo assim, houve um gabinete de transição que foi coordenado pelo então vice Michel Temer. A Dilma deixou a presidência após sofrer um impeachment em 2016 e o Temer assumiu o governo. Como a lei sobre a transição só vale para novos mandatários e a Dilma estava sendo expulsa, não teve período de convivência entre a equipe que saiu e a que ficou, da mesma forma como ocorreu em 1992, na passagem do Collor para o Itamar. O Temer não disputou a reeleição. Em 2018, a transição de governo entre o então presidente e Bolsonaro também foi considerada pacífica. O então deputado federal Onyx Lorenzoni foi o coordenador da equipe de transição e depois ocupou cargos chaves no governo bolsonarista.
Membros da equipe de transição do Lula se reuniram nesta quinta-feira com os representantes do governo e também com o Marcelo Castro, senador do MDB, que é relator do orçamento de 2023. Eles discutiram a elaboração de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para permitir um aumento de despesas acima do teto de gastos no próximo ano. O teto de gastos é um dispositivo criado no governo Temer que limita as despesas do governo. Essas despesas não podem subir além da correção da inflação do ano anterior. A ideia de aprovar uma PEC da transição vai ser levada para os líderes do Congresso para tirar do teto de gastos algumas despesas que, segundo o relator do orçamento, são inadiáveis, como, por exemplo, o Auxílio Brasil no valor de R$ 600. O orçamento de 2023 é de responsabilidade do Bolsonaro e não tem previsão desses R$ 600, apenas de R$ 400. O Marcelo Castro disse que a peça orçamentária de 2023 é a mais restritiva da história e exemplificou isso em entrevista para jornalistas depois da reunião com membros da equipe de transição do governo Lula. Atenção para o fato de que ele chama o principal programa social do governo de Bolsa Família, como era nos governos petistas. O Bolsonaro mudou o nome para Auxílio Brasil. Não tem recurso para o Bolsa Família, não tem recurso para a farmácia popular, não tem recurso para a saúde indígena, não tem recurso para a merenda escolar, então são muitas as deficiências do orçamento. Mas nós temos que trabalhar dentro da realidade. O orçamento que nós estamos trabalhando foi apresentado legitimamente pelo atual governo e legitimamente o governo eleito está fazendo gestões para emendá-lo, para que ele possa se adequar à maneira de governar do novo governante eleito legitimamente pelo povo brasileiro. Os detalhes da PEC da transição vão ser acertados na terça-feira da semana que vem. A preocupação principal do governo eleito é manter o valor do Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, como deve voltar a ser chamado. Mas, para pagar o benefício em janeiro, precisa garantir a mudança no orçamento antes da posse, ainda durante a transição. A ideia de furar o teto em 2023 seria levada adiante mesmo se Bolsonaro vencesse, para que pudesse cumprir as suas promessas de campanha. O governo Bolsonaro, aliás, furou seguidas vezes o teto, seja em meio à crise sanitária da pandemia de Covid-19, algo que era esperado, seja depois também para turbinar o orçamento em ano eleitoral. O tamanho do furo do teto em 2023 ainda não está definido. O furo do teto de 2022, ano em que o Bolsonaro fez de tudo para garantir a reeleição sem sucesso, superou os 100 bilhões de reais. Também nessa quinta, os ministros do Tribunal de Contas da União se reuniram com os ministros da Economia Paulo Guedes e da Casa Civil para falar da transição de governo. Para o jornal Folha de São Paulo, o ministro do Tribunal Antônio Anastasia disse que a equipe do governo atual foi receptiva e se mostrou aberta a fornecer informações para que a transição seja tranquila. Depois, o Alckmin também se reuniu com os membros do tribunal. Os encontros fazem parte da agenda de um comitê da corte, que pela primeira vez vai acompanhar e fiscalizar uma transição de governo. Tudo caminha para que a transição seja feita de forma pacífica. O Bolsonaro, porém, pretende marcar algumas posições. Ele já disse nos bastidores que não está disposto a passar a faixa para o Lula. Pretende, assim, seguir o exemplo do ex-presidente americano Donald Trump, que não foi à posse do Joe Biden após ser derrotado nas urnas em 2020. Se fizer isso mesmo, vai seguir também um exemplo de outro presidente brasileiro, que deixou o Palácio do Planalto pela porta dos fundos, o João Figueiredo, o último presidente da ditadura militar. O Brasil tem pela frente esse possível gesto excepcional. Tem também os bolsonaristas, golpistas, que insistem em não reconhecer a vitória do Lula. Mas tem, principalmente, uma disposição majoritária de superar tudo isso. Uma superação que possa trazer de volta, enfim, a normalidade para o país. A equipe de transição está preparando mudanças no orçamento de 2023. Mas, independentemente do planejamento, a previsão é que o próximo ano seja marcado pela desaceleração na economia. Isso significa que o novo governo deve enfrentar uma série de obstáculos. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, quais são os desafios do governo Lula na economia em 2023? Bom, basicamente eu conversei com 3 economistas para entender justamente quais devem ser as principais questões da economia no ano que vem. E para a gente falar sobre o ano que vem, é bom a gente repassar um pouco do que está acontecendo agora. Primeiro que a economia está crescendo mais do que se esperava no começo do ano. E segundo os economistas com quem eu falei, isso tem muito a ver com fatores temporários e que não necessariamente estão sob controle do Brasil.
Então, por exemplo, o boom dos preços de commodities no exterior, que tem a ver com a guerra na Ucrânia, foi bom para o setor exportador e deu uma ajudada nas contas públicas. Teve também o fato de que 2022 foi um ano em que teve uma retomada mais plena das atividades presenciais. E, claro, teve todo o pacote de medidas eleitoreiras do governo Bolsonaro para tentar bombar a economia logo antes das eleições. Só que tudo isso deve sair de cena no ano que vem, ou pelo menos diminuir. Por isso, a expectativa é de uma desaceleração da economia, e aí isso afeta várias áreas. Sem falar que a inflação, mesmo caindo, continua alta, e o desemprego também. Então, a princípio, não deve ser um ano muito fácil. E Marcelo, como essas perspectivas podem alterar o quadro social? Olha, tem toda essa questão que vocês já falaram sobre o orçamento de 2023. Está acontecendo todo um esforço para costurar um acordo para bancar o Auxílio Brasil em R$600 no ano que vem. Isso é uma coisa, mas além da questão do dinheiro para o auxílio, tem outros fatores importantes quando a gente fala do quadro social. A Débora Freire, professora do FMG, falou sobre a necessidade de repensar o desenho do auxílio, que pode ser mais eficiente no combate à pobreza. A Silvia Matos, do FGV-IBRE, disse que também é importante para o quadro social que haja uma melhora no emprego, mas que, nesse sentido, a desaceleração da economia não deve ajudar muito. E o Marcos Mendes, do INSPER, falou sobre como o crescimento da economia ajudaria a melhorar o quadro social, só que isso passa por melhorar a produtividade do país e equilibrar as contas públicas. Você pode ler o texto do Marcelo em nexojornal.com.br. Um dos assuntos que dominaram a campanha eleitoral entre o primeiro e o segundo turno foi a discrepância dos resultados das pesquisas de intenção de voto e os números que saíram das urnas. O Olavo Amaral escreveu uma coluna sobre o assunto na Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a ciência entre os temas de cobertura. Ele fala agora sobre o texto que escreveu. Bom, claro que eu não sei se a resposta dos institutos de pesquisa às divergências entre as pesquisas logo antes do primeiro turno e o resultado das eleições é representativo da ciência em geral, mas eu acho que ela fala um pouco sobre a nossa dificuldade de falar abertamente do erro aí, tal. Se você for pegar as respostas de diretores de institutos de pesquisa, a controvérsia que se gerou pelo fato de que as pesquisas subestimaram dramaticamente aí a votação do bolsonarismo ao redor do país, de maneira geral, foi muito de não. A gente simplesmente está vendo a opinião do dia anterior, a gente não acerta e erra, porque a gente não tem como prever o resultado das urnas, que é um pouquinho tirar o corpo fora, assim, no sentido de atribuir tudo, enfim, toda a divergência a movimentações de última hora, quando claramente tem uma série muito grande de outros erros possíveis a serem cometidos por pesquisas eleitorais, que são decorrência do fato de que é muito difícil fazer uma amostra representativa da população brasileira, ou da população votante especialmente, num país do tamanho do Brasil. Então, assim, pesquisas podem não conseguir estimar, enfim, não conseguir mostrar faixas da população específica, elas podem não prever taxas de abstenção diferentes entre os candidatos, elas podem sofrer com eleitores de um determinado candidato não responderem às pesquisas. Então, assim, uma série de coisas pode distorcer pesquisas eleitorais, e o estranho é que, na verdade, os institutos não falem sobre isso, porque acho que isso, na verdade, ajuda a compreender por que as pesquisas erram muito mais do que a margem de erro que você lê no jornal preveria. A margem de erro, na verdade, é uma conta matemática de quanto uma pesquisa erraria num mundo perfeito, em que você consegue mostrar aleatoriamente a população. Isso nunca é o caso. Então, assim, na prática, pesquisas erram, além da margem de erro, muito mais do que ela preveria matematicamente. Isso é normal, isso acontece em qualquer lugar do mundo. E, na verdade, eu acho que a gente conseguir falar abertamente desse tipo de dificuldade ajudaria a prevenir bobagens e estultices, tipo projetos de lei querendo criminalizar pesquisas que erram. Porque pesquisas vão errar, como a ciência erra frequentemente, porque ela é uma atividade difícil e está cheia de desafios aí e tal. Mas enquanto a gente usa essa carapaça de que defender a ciência de alguma forma é dizer que ela não erra e tentar esconder divergências que são óbvias para a população, me parece que a consequência disso é a perda de confiança do público. E me parece uma estratégia ruim que foi adotada pelos diretores de estudos de pesquisa em resposta ao primeiro turno. E eu acho que a ciência acadêmica e os teóricos defensores dela, infelizmente, frequentemente adotam. Você pode ler a coluna do Olavo Amaral em nexojornal.com.br/pontofuturo. O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos que Vale. Aliás, se você não assina ainda, tem um link para fazer isso na descrição desse episódio.
Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nessa semana a gente começa as nossas dicas com um podcast criado em celebração aos 100 anos da morte de Lima Barreto. A Rádio Batuta do Instituto Moreira Salles lança o podcast Lima Barreto, o negro é a cor mais cortante. Com 5 episódios, a produção é dos professores Beatriz Rezende e Gabriel Chagas, que são especialistas na obra do autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Fica disponível em todas as plataformas de áudio. Para ler, tem um novo livro da Carola Saavedra, que fala sobre ancestralidade sul-americana. O Manto da Noite, que acaba de ser lançado pela Companhia das Letras, fala da origem indígena e da história violenta que circunda o continente. A autora de Flores Azuis traça uma viagem pela Cordilheira Sul-Americana em que identidade e ancestralidade se confundem. Para assistir, a gente indica a 5ª temporada da série The Crown, da Netflix, que mostra a vida da realeza britânica. E tem estreia para o dia 9 de novembro. Nessa nova temporada, o que está em jogo no drama é o divórcio de Charles e Diana, que podem abalar a opinião pública sobre a realeza britânica. O trailer já dá um gosto do que está por vir. Tem Bittersweet Symphony, canção do Verve, como trilha sonora, embalando as cenas dos novos episódios. No elenco, nomes como Imelda Staunton como a rainha, Elizabeth Debicki como a princesa Diana e Dominic West, o eterno McNulty de The Wire, como príncipe Charles. Para ir, tem 2 novas exposições no Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais. Quilombo, Vida, Problemas e Aspirações do Negro e O Mundo é o Teatro do Homem, discutem teatro e jornalismo negro. São homenagens ao jornal Quilombo, que circulou de 48 a 50, e ao teatro experimental negro, que pautou protagonismo e psicodrama em suas ações. Quem quiser se programar, as mostras ficam de 19 de novembro desse ano a julho de 2023. E para terminar, a gente recomenda um curso sobre a história do café, ministrado pela jornalista de gastronomia Cristiana Couto. As aulas contam desde os primeiros registros do café e sua difusão pelo mundo árabe, até as primeiras cafeterias europeias e o plantio nas colônias. Mitos sobre a origem do grão e aspectos sociais da bebida, como seu desenvolvimento no Brasil, também são discutidos. As aulas são online e você encontra mais informações no site da Gama. Por hoje é isso, mas na semana que vem eu volto com mais dicas culturais que nós achamos que vale. Até lá! Do início da transição do governo, passando pelos desafios econômicos da nova gestão e pela atuação dos institutos de pesquisa nas eleições de 2022, e terminando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec, Olavo Amaral e Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é sexta-feira, dia de extratos da semana. A Letícia Arcoverde traz para você o resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!